Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Fantasy Basket da Mudfaz. Estamos aqui com o nosso podcast número 5, um podcast que traz aquelas novidades do mundo do Fantasy para você da plataforma Mudfaz. E como sempre, estamos hoje aqui com o nosso amigo Marco Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco. Fala, Luiz. Fala, galera. Tudo bom? Nosso podcast 5, como prometido, a gente sempre vai trazer um convidado, né? E um convidado hoje mais do que especial. Isso, hoje estaremos com o nosso convidado Arthur Henrique, né? Que quem já viu alguma franquiazinha chamada Kush já deve conhecer, né? Está em muitas ligas da plataforma Mudfaz e daqui a pouco estará aqui com a gente. Marco, essa semana, muito poucas movimentações aí na NBA. A pessoal está mais na expectativa do Eurobasket para ver as estrelas da NBA aí circulando pela Europa. E eu queria só, assim, aproveitando a sua participação hoje vai ser rápida, e aí você falar um pouquinho o que é que você acha que influencia aí a Eurobasket na participação dos atletas, né? Termina quase um mês antes da NBA, mas eu acredito que até a preparação dos times da NBA fica um pouquinho prejudicada sem suas principais estrelas. Então, a Euro traz um estilo de jogo diferente, né? Os jogadores que jogam NBA, eles acabam jogando um outro estilo de basquete lá. Acaba sendo uma mini pré-temporada. É os nossos estaduais aqui no nosso país, né? Então, ele não serve muito de referência, mas acaba sendo um bom aquecimento. Até porque quando você joga valendo, a evolução e o entendimento do jogo é muito melhor do que quando você só está treinando. Claro que as franquias da NBA gostariam de ter as suas estrelas ali para estar treinando, ensaiando jogadas e tudo mais, mas acaba sendo uma pré-temporada ali que os jogadores dão aquele start para vir já aquecidos para a NBA. Então, eu acho que acaba sendo uma competição interessante. Lembrando que tem algumas regras que ainda são diferentes, né? A NBA tem as suas regras peculiares e os jogadores têm que virar a chavinha ali para jogar a Euro, mas acredito que vai ser, além de tudo, um campeonato interessante até para a gente acompanhar também, para a gente começar a acompanhar e ver algumas estrelas, alguns jovens que vão estar na Euro também, junto com as estrelas, para a gente já começar a ver como é que vai ser a temporada 2025 e 26 da NBA. E aí, Marco, eu agradeço a sua participação aqui de hoje, tá? E hoje nós vamos bater aquela bola, aquele passe quicado com o nosso amigo Arthur Henrique. Excelente, excelente. Deixar um abraço para o Arthur aí, que aceitou nosso convite, um dos grandes, não só usuários da plataforma, mas também parceiro, né? É uma pessoa que sempre esteve muito envolvida em todas as ligas que joga, né? E é uma pessoa muito incentivadora da nossa plataforma, então fico muito feliz. Desejar aí um excelente pod para vocês aí, para todos, e dizer que mesmo não estando aqui ao vivo, né, no pod hoje, vou estar acompanhando. E você, né, que queira também participar, a gente combinou que todo pod múltiplo de 5 a gente vai estar convidando aqui alguém para poder participar. Então, quem quiser, manda uma mensagem para a gente, vai ser muito bem-vindo aqui, escutar suas experiências, falar sobre a plataforma e até mesmo, né, dicas para a gente poder evoluir ela. A plataforma está em constante evolução, acredito que com a participação de todos aqui a gente pode transformar a plataforma ainda num jogo muito mais divertido. Valeu, Marcão. Grande abraço aí para você e espero você de volta aqui na semana que vem, hein? Estaremos aí. Um abraço. Um abraço. E como antecipamos, hoje temos um grande convidado aqui que vou fazer agora um resumo da descrição aqui do nosso convidado. Nosso convidado é apaixonado por esportes desde sempre, mas sua conexão com a NBA começou lá em 2010, assistindo aos highlights e se encantando com Derrick Rose, paixão que o fez torcer pelo Chicago Bulls até hoje. Em 2015 e 2016, quando LeBron foi campeão, ele voltou a acompanhar a liga com frequência e nunca mais parou. No universo do fantasy, a jornada começou na pandemia, com uma liga no Sleeper. Não se adaptou por não ser Dynasty, mas tudo mudou quando entrou numa liga de planilha, com amigos que jogam desde 2009. Desde então, o fantasy virou paixão.
Hoje ele joga várias ligas, incluindo cerca de 10 de NFL, e nada menos que 9 no Moody Faz. Competitivo, criativo e estratégico, ele se define como alguém que incorpora personalidades diferentes a cada liga, acredita no rebuild e está sempre aberto a trocas justas. Um verdadeiro GM de coração. Bom dia, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiveram ouvindo, né? Não sei qual horário vai estar ouvindo. Mas para começar, o nome é. Só que conhece sabe, digamos assim. Foi no começo dos primeiros times. Era fazer uma referência ao Kansas City também, né? Mas aí tem algo que algumas pessoas vão entender. Vou deixar assim. Algumas pessoas vão saber, outras pessoas não. Mas vai ficar melhor assim. E, cara, como você falou aí, a questão do fantasy para mim é algo que literalmente toma espaço nos meus dias. Todos os dias eu faço com muito prazer. Às vezes eu confesso que eu deixo algumas pessoas sem respostas, mas é por conta da correria do dia. Às vezes Faz a parte, né? pessoa Nós que estamos no fantasy e trabalhamos na vida real como complemento ao fantasy, tem esses momentos, né? tem que trabalhar para sustentar a vida do fantasy, né? Porque não é fácil. Muitas pessoas no telefone, tá a pessoa conversando, por exemplo. Eu fico pensando até. É bom que esse podcast é mais nichado, as pessoas se conhecem, de certa forma. Mas eu fico pensando como deve ser a vida do Aldismar, cara. Eu conversando com ele esses dias, ele é vendedor. Cara, por isso também, não sai do telefone, só. Pronto, eu tenho momentos da vida que eu tô igual ao Aldismar. A pessoa fica assim, cara, só quero uma troca, vamos. Tem que ajustar meu time aqui. Pelo menos, como eu falei aí, só na plataforma com 9 ligas. Então, assim, eu me permito algumas ligas, velho, aqui eu vou ter que fazer pro rebuild, não tem como. Aí, tipo assim, realmente eu digo, ó, faço um esboço do que eu vou querer pro meu time, tipo, isso aqui eu não vou trocar os jogadores, isso aqui eu vou deixar, e esse daqui vou esperar qualquer troca, o que eu achar que é um ativo justo, eu tô pegando. E sigo. Assim, aí, por exemplo, por isso que algumas ligas eu acabo deixando um pouco, não é de lado, mas é tipo assim, cara, por exemplo, jogando com Division 3, eu cheguei na final. Na The Best eu só fiquei no draft. Então, tipo assim, é uma loucura de diferença. Por isso que eu falei que eu incorporo várias personalidades, porque não dá pra ser o mesmo jeito que tá disputando a liga, ou que tá, tipo assim, brigando pela pintura. Então, é isso. Mas realmente, assim, você participar de várias ligas, eu também tenho várias ligas, permite, assim, no início, quando eu tinha uma liga só duas, aí eu via os caras tancando tudo, sei o quê, eu disse, meu amigo, o cara perde um ano do jogo para tancar, mas aí quando você vai adicionando algumas ligas, aí permite que você tome estratégias diferentes, né? Isso aí é bacana de você ter essas experiências diferentes. Pois é, cara, e assim, é, eu comecei, na verdade, completando muitas ligas. Eu conheci através de um colega que estava jogando, aí eu entrei em uma. Acho que a primeira que eu entrei foi ao Sal. Aí já entrei, aí quando começou a bandeja de três, que eu estava começando, eu escuto muito podcast, então eu acompanhava o bandeja de três, aí vi que tinha liga, falei, opa, eu vou participar. Já. Tanto é que eu acho muito interessante isso que a questão da Bully faz muito bem, que é que, principalmente quando tem um estejo grande, cara, o grupo da bandeja de três é um grupo sensacional. Tipo assim, particularmente, eu acho que das 9 ligas que eu jogo, nenhum grupo é igual. E grupo que a galera nem se fala, faz alguma troca ou outra perdida. Aí, por exemplo, eu sou até comissário de ligas, então, assim, é um árduo trabalho pra gente conseguir, assim, pô, às vezes a galera não tá tão assim, porque quem tá no dia a dia lá é quem tá bem. É igual você falou, pô, o cara vai abrir mão de um ano. Quer dizer assim, é o primeiro contato da pessoa com o fantasy. E o Fernando, que foi campeão, ele falou que parece que foi o primeiro ano dele. Eu digo, caralho, o cara no primeiro ano já compôs, tá ligado? Eu tenho 9 ligas pra, tipo, vou chegar na final e ainda pego pro cara no primeiro ano. A gente vai um pouquinho mais para frente, entrar nos detalhes aí das ligas que você é comissário, das que não. E aí eu queria, né, como os nossos quadros aqui, Arthur, começar falando para a galera sobre as novidades
do mundo da NBA que influenciam no Fantasy, né? O nosso podcast aqui é voltado para o Fantasy, e aí eu queria seus comentários, você hoje é o dono do podcast, e aí eu queria ouvir de você alguns comentários sobre algumas novidades. A NBA está meio parada por causa do momento mesmo, né? Essa semana mesmo, de assinaturas e praticamente jogadores extremamente desconhecidos que vão ser peças bem pouco utilizadas, e aí eu queria começar com o nosso NBA News. Então, com o nosso NBA News, eu já tinha falado aqui um pouquinho com o Marco sobre o Eurobasket, né? Nós teremos Jokic, Giannis, Doncic. Doncic já teve uma informação de uma pequena lesão ali de joelho, tudo, e eu acho que as franquias da NBA ficam um pouquinho apavoradas, né? Hoje, aqui no Brasil, no futebol, se fala que as datas FIFA são, né, no Brasil e no mundo inteiro, se fala que as datas FIFA são terror dos times que mandam o jogador saudável e eles voltam lesionados. Então, assim, tem esse fator aí para o Fantasy. O que é que você pensa assim na Eurobasket? O Marco já achou que isso é uma pré-temporada mais na vera para os jogadores e que eles chegam mais preparados para a temporada. Qual é a sua visão para o Fantasy dessas estrelas europeias que hoje tomam conta da NBA, já são MVP aí vários anos consecutivos? O que é que você acha dessa participação das estrelas na Eurobasket? Eu vou muito nessa linha do Marco, cara, porque eu acredito que os jogadores como o Doncic e eles, alguns deles, como o Doncic, por exemplo, não conquistou tudo na NBA. Então é muito importante para esses jogadores conquistarem algo também com o país que engrandece ele também lá fora. Porque acho que até a questão do fantasy, por mais que a gente fique, possa acreditar que possa ter alguma mudança, mas eu acho que é muito mais do mesmo, sabe? É igual alterar o. A Leão ganha ponto, os jogadores eles vão até o final estar se dedicando, então vai ser uma pré-temporada mais forte, mais pegada, e assim, e eu acho que talvez eles vão até motivar eles para quando voltar para a NBA, voltarem mais fortes. Eu penso que, na verdade, até os primeiros meses de NBA não é tão. Eles não estão dando o máximo que eles podem. Eu acho que. Então eu vou mais nessa do Marco mesmo. Outra notícia das raras notícias dessa semana foi a questão do Malik Beasley, né, que é um jogador muito querido no Fantasy. Na maioria das ligas, quem tem gosta bastante de tê-lo, mas ele estava envolvido aí em algumas situações que colocavam em risco, inclusive, sua liberdade, né? Então, apareceu que foi absolvido aí, ou pelo menos foi afastado das acusações, e a galera estava se livrando dele de graça, tentando passar a perna no coleguinha, porque não sabia das informações dos problemas aí que ele estava enfrentando. Eu vi em algumas ligas, inclusive, alguém me ofereceu, eu disse, epa, não passou no filtro de documentação da minha equipe, né? Eu fiz uma pesquisazinha para saber como é que ele estava, se estava lesionado, se não estava, e ele acabou sendo, como é que chama? Vetado pelo departamento jurídico da minha franquia, né? E aí, assim, logo depois, na liga lá, alguém recebeu, né? Então, ou o cara não estava sabendo, ou estava sabendo mais ainda do que eu, que o cara ia ser inocentado, né? E aí ele volta a retomar o seu valor. Você tem o Malik Beasley em alguma das suas equipes? O que é que você acha desse? Cara, eu acho que eu não tenho, mas eu já tive em algumas ligas. Porque são alguns jogadores que, como você falou, a pessoa às vezes completa, não sabe nem lembra quem tem, só lembra às vezes quando vê os números dele. Por exemplo, vou conhecer esse jogador que eu tenho muito, assim, o Jordan Clarkson. Cara, o Jordan Clarkson tem muitas ligas. E, tipo, porque no final das contas você tá pagando barato, o jogador que vai entregar 20 pontos. Então, você gosta. Isso, agora, isso que você falou, acho que é mais a questão da índole do amiguinho, né? De sempre querer jogar uma manta em alguém numa troca. Mas você descreveu como um cara que faz trocas justas. A participação, por exemplo, no Fantasy, assim, de um GM que acompanha bem a NBA,
ele acaba sendo, assim, eu costumo dizer que 30% das minhas escolhas ali vão com o coração. Então, às vezes eu faço uma troca, alguém fala, rapaz, essa troca aí foi ruim e tal, não sei o quê. Mas tem uma valoração ali pessoal. Você torce pelo Chicago Bulls, eu não sei como é que tá a sua. Você foi acostumado com o Chicago Bulls de Derrick Rose, e eu fui acostumado com o Chicago Bulls e Michael Jordan, que eu tenho um pouquinho mais de idade do que você, um pouquinho muito mais de idade do que você. E aí, como é que tá o seu amor hoje pelo Chicago Bulls? E mantém algum jogador do Chicago Bulls assim nas suas franquias por amor? Ou os Cush City, as franquias Cush City, são hoje o time número 1 do Arthur? Cara, pra ser sincero a você, tem até liga que eu tô, que eu sou justamente do Chicago Bulls. Essa liga de 30 times, que cada um começa com os jogadores iniciais. Eu tô com o Chicago Bulls na liga. Mas eu particularmente, e é até interessante, porque eu fico pensando o que é que eu faria enquanto o GM do Bulls. Mas assim, Já trocou todo mundo? tô tentando. Tô ficando só com o Josh Giddey. Tirando o Josh Giddey, eu troco todos. Porque assim, até o Matos eu troquei. Se eu troquei o Matos, acho que pra pegar o Kevin Durant, que tipo, é coração. Não quero saber, cara, ter o Durant no meu time e já, tipo, eu tô feliz de ter o Durant no meu time. Você falou que 30% das suas trocas são do coração. Então, eu acho que vai uns 70%. Eu acho que Gustavo Waitley, tem a razão, GM do sabe? Twin Peaks da Assim, Liga primeiro Novo Mundo. eu penso o seguinte, isso vai um pouco da minha criação do meu time, minha estratégia. Primeiro eu preciso ter qual é o bloco inicial. Com certeza não vai ser ninguém do Russo. Com certeza não vai ser ninguém do Russo. Aí eu quero ter também aqui, jovens. Eu acredito no Matas. Então, assim, o Matas entra de um time e outro, meu. No draft passado, tive alguns picks altas, 7, 6. Quando ele sobrava, eu falei, não, vou confiar no meu Bulls, né? Que torcedor é esse? Mas pergunta pra quê? Eu confesso que eu assisti até poucos jogos de Bulls, porque não tenho o que assistir, cara. É mais do mesmo, tem 10 anos já. Desde que eu voltei a assistir NBA tipo normal, hoje é bom que, por torcer pelo Bulls, eu me permito a assistir pelo esporte. Então, cara, eu vou querer ver o Doncic, eu vou querer ver o Yannis, o Jokic, sabe? Eu quero ver um basquete bem jogado. E esse basquete bem jogado não é pelo Bulls, infelizmente. Não é pelo Bulls que vai ter. Então, no meu time mesmo, eu acho que só tem o Josh Giddey, o Matos, um outro ali que eu posso ter, tipo assim, o Kobe White. Mas assim, quando eu pego um time que fica jogando no Bulls, se me oferecer uma second, a gente já conversa. Arthur, nós temos esse quadro aqui do nosso podcast, que é as dicas do site da Mudfase, né? Essa semana rolou um mini draft numa liga que você é comissário, né? E aí, assim, eu, a princípio, entronchei o nariz para o mini draft. Eu sei que você também tinha essas dúvidas aí a respeito, mas eu queria suas impressões. O mini draft, na verdade, nem foi feito por dentro do site, que eu acho que é uma coisa que pode ser implantada aí na plataforma em breve, já que há essa flexibilidade tão grande da plataforma de incluir novas funcionalidades. E aí eu queria sua impressão, mudou sua... Eu sei que a galera parece que se divertiu, né? Na verdade, acho que foram 5 ou 6 times, juntaram a galera num grupo lá, pegaram todos os ativos dos 5 times, disponibilizaram todos e começaram as escolhas, né? E aí eu acho que dos comissários da liga, eu acho que o Hélio foi quem acompanhou mais de perto, mas assim, acredito que você tenha recebido os feedbacks aí e pudesse comentar para a gente. E Arthur, aproveitando o ensejo aqui, trouxemos um participante, um GM que participou desse mini draft e que vai dar a sua opinião, né? Ele foi um dos que gostou bastante da ideia, vai dar a sua opinião e depois eu passo a palavra para você. O nosso quadro Fala GM. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né?
Falei. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o mini draft foi bem legal, cara, na verdade, assim. É legal porque, bom, tinham 5 times, então tinham bastante ativos lá com as piques e alguns jogadores muito bons até. E é legal porque, pô, você não só pega um time que tava lá, entendeu? Como tinha bastante gente, tinha uma galerinha engajada ali, você monta um time mais, assim, com pensamento do que você tá querendo fazer mesmo. Você vê os ativos e consegue pensar em alguma estratégia e ver o que você vai pegar, como é que você vai montar. Eu ainda tive a sorte de sair com o pique 1, aí acabei ficando com o tesouro, né, Luka Doncic. E deu pra montar um time bacana ainda. Tinha, porra, consegui pegar Damian Green, Jarrett Allen, McCain, Scott Pippen Jr., uns jovens bons. Tem gente querendo, inclusive o McCain e o Allen também. Mas enfim. Então, pô, assim, draft inicial é uma coisa bem divertida em fantasy, né? Só que é divertido você pegar o time e ficar. Você montar o time no draft e depois você ficar, de fato, modificando seu time, vendo o que você vai fazer, montando a sua estratégia e tudo mais. E o draft, o mini draft, né, como a gente chamou, é legal que tá para brincar assim também. Então, você vê lá os ativos, começa a pensar, ver quais são os negócios lá os stats, começa a pensar em como é que você vai organizar esse mini draft. Como é pouca gente, ele roda rápido. O nosso mini draft durou um dia no máximo, né? Nem 24 horas, menos de 24 horas, se não me engano. Então, você já vai conseguindo realizar bem, e fica com o time mais com a tua cara mesmo, assim. Bom, você sabe que não eram tantos ativos, você não podia, sei lá, escolher Cade Cunningham, Anthony Edwards, Jade McDaniel, sei lá. Mas tinha ali uma galerinha boa, e dentro dessa galerinha boa, dentro desse universo, você consegue montar umas coisas bem legais. Então, é isso. Foi bom, foi divertido. É uma ideia muito boa para se sair mais de 3 jogadores, 4 GMs, assim, e vai entrar uma galera nova. A ideia do mini draft é uma ideia, na verdade, muito boa. Acho mais bacana até do que herdar um time que você não escolheu nada dele e você não sabe direito qual que era o plano. E às vezes o time tá meio desmontado, meio destruído também, né? Não era o caso. O time que eu fui colocado até já era um time bom, tinha Şengün e Luka Doncic. Não, o Şengün saiu na segunda escolha, então não pude manter isso, mas sabia que eu não ia conseguir. Mas é uma ideia muito boa, cara, uma ideia assim, bem bacana para para off-seasons, quando sai. Mas assim, tem que ser um número legal de GMs, tem que ser uns 3, 4 GMs, eu acho, pelo menos. Porque senão realmente não vale a pena. Não tem como fazer mini draft com 2 times. Eu acho muito. 2 times até dá, mas eu acho muito pouco, tá? Assim, é minha opinião, obviamente. Mas é isso, é isso. Foi uma experiência boa, uma experiência bacana. É, E eu acho que é algo que as fantasy devem pensar, assim, as ligas devem pensar no off-season quando for sair um número de games, né? Uns 3 pelo menos. Eu acho que rola fazer um mini draft e que o time vai ficar, como eu falei, né? Vai ficar mais com a cara do GM que entrou. E ele fica mais animado. Tô mais empolgado do que pegar um time que eu não escolhi os jogadores, né? Tô bem mais empolgado, pô. Sim, pegar o Luka Doncic tem a ver com isso? Também. Mas se não pegasse o Luka Doncic, se eu ficasse mais para trás, eu ia fazer como o outro lá fez, o Fred, se não me engano, que era o quinto, né? Pegou a 5 e a 6, pegou as 2 piques de loteria. Eu já tava imaginando isso, na verdade. Eu tava pensando, se eu ficar pro final, vou pegar um jogador bom e uma pique de loteria. Mas aí ele já pegou as 2 de loteria, depois eu fui pegar outra lá também, que é a 14. Enfim, é isso. É uma coisa que eu recomendo. Eu recomendo as ligas pensarem nisso e fazerem. Forte abraço. Cara, quanto a isso, para ser sincero, o método mais divertido que às vezes até a pessoa busca é justamente isso. É que você possa fazer draft. Por mim, tem draft toda semana. Se quiser toda semana mudar o time, fazer um draft novo, a gente faz. Não tem problema, não. Mas é porque como você está assim, minha forma de pensar é sobre a estrutura do time. Então, o GM que estava lá anterior, ele fez escolhas. Então, assim, o time tem que pagar pelas escolhas do GM, de certa forma. Tipo, eu sou meio metódico com algumas escolhas, algumas trocas. Eu sou um pouco contra, porque, como eu disse, eu acredito que
o GM, ele faz as ações daquele time. Então, se a cada ano, porque na verdade não é o interessante que GMs saiam da liga. O interessante é que, assim, possa até ter essa mudança, mas que não tipo 5 GMs de uma vez. Então, assim, por mais que realmente, eu falei, a parte mais engraçada é o draft, como eu disse, porque a gente podia ter draft toda semana. Mas, assim, eu acho que para competitividade, eu acho que é até um ponto. Tipo assim, tem o time que tem um Don't. Então, assim, pô, é fácil demais quando o time chega lá, eu quero o Don't. Mas, assim, às vezes tem time que, tipo eu, às vezes eu não quero o time que tem o Don't. Eu quero um time diferente, eu quero fazer um rebuild, eu quero. E é isso que faz parte de. Que eu gosto da plataforma, eu gosto da forma como tá lá, que assim, o grupo, a liga em si, cada liga que você tá é um mundo diferente. Então, às vezes você quer, não, eu quero só disputar essa liga. Tô fazendo rebuild demais. Não. Aqui eu quero um time mediano. Pô, aqui esse time tem vários jovens. O que é que eu posso fazer com esses jovens? Eu acompanhei, mas eu ainda sou contra, infelizmente. E assim, como eu disse, mas assim, o ponto principal que eu sou contra é que não é o ideal muitas pessoas saindo ao mesmo tempo. Tirando isso, porque, assim, até se fosse dois times, obviamente era mais divertido um draft de 2 times. Mas ainda assim, eu acho que o correto seria cada time segue como está e a partir dali aquele GM para mudanças, porque o outro time ele é o reflexo das ações do GM, que é a graça do nosso jogo. Eu assim, ainda tô um pouquinho realmente, assim, é bom ouvir a sua opinião, porque aí realmente, né, eu gosto de assumir times, assim, eu já assumi alguns times muito bons, sabe? Eu vou dizendo logo, eu faço rebuild de time muito bom para poder trazer o meu, como é que o pessoal fala no futebol, eu acho que não é trazer a minha cara para o time, é alguma coisa assim que o pessoal fala, né, e aí, às vezes, eu pego times muito bons e transformo em times não tão muito bons, e a galera fica, rapaz, destruiu o time. Eu fico, "Não, mas na verdade, para quem joga, né? A gente joga, eu ser campeão, depois o cara diz assim, foi campeão porque quem montou o time foi não sei quem. Aí eu não gosto disso. Eu já vou logo trocando as peças. Eu espero, troco na intenção de ser campeão, mas nem sempre se consegue, né? Mas, assim, a ideia que eu sugeri lá foi que a galera decidisse democraticamente e o pessoal acolheu essa ideia do mini draft, mas eu também não era muito. Às vezes até a gente oferece os times nos grupos e o cara pega aquele time e fala, eu poderia fazer uma coisa legal com esse time aí, né? E aí vai e entra na liga. Mas realmente o ideal é que a gente mantenha o engajamento nas ligas para que tenha cada vez menos gente saindo, né? E aí eu queria ouvir a sua opinião pessoal. O que é que você gosta mais? De ser comissário ou de ser GM? Eu tenho a minha aposta aí no que é que você gosta mais, mas queria ouvir de você, não só isso, mas como é que você se vê nas ligas que é comissário e nas que não é, assim, qual é a diferença do joguinho aí para você? Sem sombra de dúvidas, eu prefiro ser só GM, porque você só vai se divertir. É o que eu falei, você. A Tipo, história que a festa dos outros, né, é melhor do que a nossa, né? Porque a festa dos outros você vai só para se divertir. Os outros estão lá preocupados com os convidados, com. por exemplo, essa questão do mini draft, ou escolher os times, foi algo que, a princípio, assim, eu fui contra a forma que foi decidido. Então, assim, só que eu preciso entender que o que importa é a diversão do jogo. E às vezes eu tenho medo, enquanto GM, de ser duro, porque na verdade, tipo, eu sou bastante flexível, eu sou um cara que eu acredito na boa fé das pessoas. Então, até, tipo, eu digo isso, tem uma liga que eu dei um lance errado no jogador, só que assim, instantaneamente após o lance, 1 minuto depois do lance, eu mandei mensagem no grupo. Eu dei o lance errado no jogador fulano de tal. Até disseram, não, você deu o lance errado porque você queria dar em outra pessoa. Tipo, uma pessoa que tem o mesmo sobrenome. Só que aquela pessoa que tem o mesmo sobrenome não era free agent nem nada. Tipo, eu errei o lance da mesma hora. Só que assim, meu ponto é, eu estou muito de boa fé. Eu acredito que o erro desse, tanto é que eu estava no segundo, no terceiro dia de free agents. Para você ver que não era um jogador como se fosse um jogador importante. Era justamente um bagre, entre aspas. Né? Mas, tipo,
Eu, enquanto GM, eu acho um absurdo. Perdão, eu, enquanto comissário, eu acho um absurdo eu punir aquele GM. Eu acho um absurdo eu punir aquele GM. Tipo, às Porque vezes você vai fica perder. claro que houve um erro, né? Fica claro que houve um erro, né? Houve um erro. Assim, por que eu prefiro ser GM? Porque, assim, eu, enquanto GM, eu critiquei o comissário. O comissário disse, bicho, ó, infelizmente você errou, vai pagar pelo seu erro. E também achou que ele está dizendo, ó, ele está cumprindo a regra, a lei, a regra ele está cumprindo a regra da liga. Pronto, acabou, ele não está errado. E assim, eu estou certo enquanto gênio de criticar, ele está certo em cumprir a regra dele. E, então, assim, no final do dia, cada um vai por seu melhor para si. O chato não, mas o fato quando você é um comissário, você tem que tomar, às vezes tem que, não, infelizmente eu tenho que punir essa pessoa. Só que nas ligas que eu sou comissário, essa do Hélio, por exemplo, já são alguns erros de GM, mas a gente sempre, cara, não vamos, a gente não quer estragar o jogo do coleguinha. É. E aí A o cara gente, perde até o gosto, né? Imagina às isso, vezes você, se fosse a sua primeira liga, tudo, e você acontece aquilo ali, e você, porra, aí perdi o gosto, aí vou sair. Aí você nunca mais tinha entrado, não tinha entrado em 9 ligas, né? Você foi resiliente, pelo menos. mais um adendo. Essa foi a primeira liga. Pois é, Não, essa foi a poderia minha ter. primeira, não, essa foi a minha primeira liga do Municipais que eu entrei. Eu tava falando assim, essa foi a primeira liga que eu entrei e, tipo, eu tive essa experiência. Só que quando entrou, eu já tava, A tipo, já carta de entrei. boas-vindas foi essa, né? Mas quando eu já entrei, tipo, nós quatro ao mesmo tempo, né? Mas essa foi a primeira liga que eu entrei. Aí eu digo, poxa, velho, tipo, eu pensei até nisso. Pô, mas eu sou um GM novato, claramente, os caras sabem que eu tô no primeiro ano. Mas, tipo assim, a regra foi cumprida. Inclusive, eu acho que o contrato era horrível, mas o Jordan ainda estava no time. Não, salvo engano, eu troquei. Alguém quis, alguém aceitou o contrato horrível. É, a gente tem essas possibilidades no Fantasy de, em determinados contextos, o time tancando alguma coisa e a gente conseguir, né, superar alguns pequenos erros que faz parte de todos nós, né, de dar aquele contrato grande para um cara que a gente acha que vai explodir e ele entra em grande decadência e acaba que a gente fica com aquele penduricalho lá no nosso elenco, né, e acaba conseguindo passar em algum momento. Então, o Fantasy mais isso aí traz essa possibilidade da gente recomeçar, né, passar o problema para outro coleguinha que está em outra estratégia e seguir em Mas, frente. ó, mas olha, eu acho que sobre isso, até não, você disse para uma pessoa, é um pouco da situação até do próprio Malik Beasley, sabe? Que assim, às vezes você pode pegar um jogador que está jogando bem, e no meio da temporada ele faz alguma coisa errada e, tipo, realmente ele tem que ser punido. A liga, eu acho muito correto que, em certos casos, a liga, independente se o cara tá na NBA ou não, no nosso fantasy, ele diz assim, não, esse cara não vai jogar. Assim, eu acho até uma parada interessante, e mais que o James às vezes reclama, cara, é literalmente o trabalho do seu gênio, você tem que escolher pessoas. E se você escolher uma pessoa ruim, tipo, infelizmente você vai pagar por isso. É igual o erro de você, tipo, botar um lance errado uma planilha, que de certa forma é o que acontece. Você não tem que pagar pelo erro. Tipo, eu acredito muito dessa forma. Eu queria fazer duas perguntas para você. Uma, ontem estava se discutindo qual era a melhor posição de um draft inicial aí, se uns dizendo que o melhor era ser o primeiro, outros dizendo que o melhor era ser o 15, outros dizendo que o melhor era ser o 30 numa liga de 30, porque o que disse que era melhor ser o 15 era porque a, se tiver o Snake, né, que a gente chama, que é quem escolhe primeiro na primeira rodada, escolhe por último na segunda. E aí o cara que é o 30, escolhe 30 e 31. O cara que é o 15, escolhe 15 e 45. Então, ficou essa discussão ontem lá no. E aí eu queria ouvir isso de você, e a outra que eu queria ouvir é sobre direitos restritos. Você é a favor de direitos restritos, não é? É a favor de direitos restritos apenas em alguma situação? Fala aí um pouquinho sobre essas duas situações. Ordem de escolha num draft inicial e questão dos Cara, restritos. eu ordem de escolher o draft inicial, sem sombra de dúvidas, eu quero ser o primeiro a escolher. Cara, literalmente o Embariano ele faz o seu time vencer.
qualquer partida de bloqueios, tocos. Então, assim, você pode ser o 15, você pode ter o 30. Você pode ter 10 jogadores que você às vezes não vai ter o número de bloqueio de Bariama. Tipo, é surreal. Mas aí a sua ideia aí é pontual para esse momento de termos o Não, Embanyama na liga, ou não, você não, não. considera? Porque assim, quem escolhe primeiro, escolhe a primeira e depois só na 60. Não é Tá, isso? tá, exato. Mas, por exemplo, quem escolhe o 30, ele não vai. Quem escolhe o que é o pick 30, ele não vai pegar um jogador. Por exemplo, ele vai pegar um jogador top 30 do Fantasy. Ah, por exemplo, eu queria olhar agora quem é o top 30 do Fantasy. Você consegue olhar ou consegue ver? Você Consigo. tá Deixa eu confiando? colocar aqui. Vá devagando aí que eu vou colocando aqui na. Ó, porque, assim, meu ponto é que qualquer time para ser campeão, salvo raras exceções, você precisa ter uma grande estrela. A menos que você consiga formar um elenco absurdo. E você formar um elenco absurdo, você vai ter todo o trâmite do elenco mesmo. E, por exemplo, da escolha, eu acredito que para você, a melhor escolha é você ser tipo, até a top 5. Hoje, a top 5 você pega Wemby, Shai, Jokic, Wemby, Shai, Jokic, o Anthony Edwards. Trazendo mais um quadro aqui do nosso, do nosso podcast. Vamos trazer um quadro aqui que é. Nós vamos colocar o nosso convidado aqui no paredão para ele fazer algumas respostas rápidas aqui. Bate pronto, polêmicas, de improviso, não está sabendo de nada, já está suando aí na cadeira do paredão. E vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta que eu lhe faço é: quem é o jogador mais overrated do Fantasy da NBA? O que a galera faz muito hype e não contribui. Na sua opinião, Cara, né, claro? cara, eu acho que eu diria que é o Lamelo. Porque não Quem? joga. Lamelo porque não joga. Lamelo Ball. Porque não joga. Assim, ele é bom, mas ele não joga. Para você e nas suas equipes, qual foi a maior decepção no ano passado, na temporada passada no Fantasy? Todas as suas equipes, que jogador. Cara, não é decepção, mas assim, foi a tristeza, eu acho, que foi com a minha gestão da bandeja, porque eu só tinha o Cariante de point guard da cidade e ele se machucou. Quando você participa de trocas que envolvem jogadores de superestrelas, você normalmente está do lado do cara que levou a superestrela ou do cara que levou profundidade ao elenco? Eu acho que eu já sei essa resposta pelo que você já falou antes. Eu dou mais profundidade ao elenco, cara. Eu estou disposto a. Assim, na verdade, depende da liga. Depende da liga, cara. Eu estou disposto a envolver todos os meus ativos em troca de uma estrela, sabe? Mas depois que eu pego uma estrela, eu não gosto tipo, muito de estar trocando ela por qualquer Então vai coisa. ter o momento, vai ter o contexto da equipe para saber Vai se ter vai que. procurar profundidade ou estrela, né? Essa liga que eu procurei profundidade, quer dizer, que eu reclamei do Cariani, e eu, no final da liga, o Jokic, eu acabei de trocar ele. Tipo, só pra ter profundidade no elenco, que eu fiquei puto, porque eu não tinha profundidade. Outra pergunta. Qual é a liga que você participa que é mais difícil de negociar? Não por falta de engajamento, mas por assim, as trocas não. Negocia-se, mas não sai as trocas. Cara, não é que não sai, mas eu acho que tem um pontozinho especial na Ursal, sabe? Na Ursal e na Liga 9, cara. A galera lá, tipo, quer um pouco a mais. Na Ursal, na verdade, tem a galera que troca. Tipo, porque toda liga, na verdade, tem os seus ativos que realmente tá trocando todo dia, dia todo. Entendeu? Mas, por exemplo, tem a liga que tiver Matheus Maia, Rafael Dodelon, Laurismar, cara, tranquilo,
Ali você vai fazer troca todo dia, se quiser. E a última pergunta, e mais polêmica: quem é o maior ladrão de fantasy que você já teve o... O Aurismar, ele é ladrão, porque ele consegue roubar. Entendeu? Você pode olhar toda a liga do Fantasy que o Aurismar estiver, todo o time dele é sensacional. Sensacional, nem que seja assim, mas como assim ele tem as 5 escolhas do draft? Você olha a liga do Aurismar, ele faz o jogador trocar uma estrela numa escolha de draft porque ele conseguiu convencer o cara. Ele é ladrão porque ele consegue roubar. Mas assim, na intenção de roubar é o André. O André dá um salto. Só que o André, ele é tão descarado que assim, você olha e fala, cara, eu sei que você tá tentando me roubar, você não vai me roubar. O Oswald tem uma insistência, ele quer mostrar a você. Ele mostra essa lista para você aí, e ele fala, cara, eu tô te mostrando dados, o Derek White, ele é melhor que o Yannis. Olha na lista, o Derek White é o oitavo e ele é o nono. Como assim você não vai querer? Aí a minha pergunta é, beleza, se você tivesse o Yannis, você trocava? Aí ele fala, trocava. Aí você cai no papo. Tá dado o alerta aí aos novatos do Fantasy, quem são algumas peças que você tem que ter muito cuidado. E eu queria agora, Arthur, dizer que foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Eu acho que daria muitas horas aqui da gente conversando sobre Fantasy. Será bem-vindo em outras oportunidades, tá? Em alguns momentos vou pedir o seu áudio sobre algumas situações, porque sei que você é envolvido e é parceiro aí de todas as ligas, né? E aí eu queria suas considerações finais aí do nosso podcast. Foi um prazer imenso, hein? Dividir esse momento com você. Volto mais vezes. E aí fica a palavra com você. Cara, só agradecer de verdade. Você é um cara sensacional também. Posso dizer que no Fantasy a pessoa encontra até uma outra família, sabe? E isso é de verdade, porque as pessoas ali se importam até com você, com o dia a dia. Então, assim, tem muita galera que eu tenho pouco contato, porque realmente às vezes as pessoas são só tipo, tímidas para trocas. Mas eu quero deixar um agradecimento a todos que participam, porque todos se tratam de uma forma muito, muito bonita mesmo, sabe? Eu acho que a palavra de se usar é até isso, bonita, de se ter essa amizade. Galera, nosso classificados Modifies, né? Nós estamos com praticamente todas as ligas com suas vagas completas, mas temos uma liga em formação, inclusive ela foi alvo de nosso último podcast live, o podcast 4, né? Porque ela é uma liga diferenciada, a liga Elite NBA Fantasy, né? Que está aqui na tela para vocês verem. Ela é uma liga que tem uma proposta bem diferente, utilizando praticamente todas as funcionalidades do, do site, né? Então vai ser uma liga bem diferente, não funciona da forma das outras ligas. Eu até estou me candidatando a participar da liga porque quero aprender, né? Porque é muita coisa diferente, é um somatório total de pontos que faz com que seja bem diferente do que a gente está acostumado. E aí as inscrições estão abertas, né? Eu acredito que já estamos mais do meio para o fim das vagas. Então, quem quiser realmente se desafiar, né, os experientes aí que acham que são bons no Fantasy, se quiserem se desafiar, entre em contato conosco que a gente coloca vocês em contato com os comissários e vamos participar desse desafio no nível hard. Se prepare para a Liga Dinastia NBA Elite, uma liga criada para ser a mais estratégica e realista do Fantasy. Aqui, o salary cap segue o da NBA, com inflação anual e luxury tax, que realmente muda o jogo. O grande diferencial é o sistema pioneiro de Hometown Discount, que recompensa quem desenvolve seus jogadores e garante renovações mais baratas para estrelas leais. Soma a isso os bird rights, exceções salariais e um formato competitivo com play-in
e playoffs emocionantes. Essa é a liga para quem quer pensar no longo prazo, tomar decisões dramáticas e construir narrativas épicas. Liga Dinastia NBA Elite, onde cada escolha faz história.